Boa noite a todos. Louvado seja Deus porque você veio mais uma vez. Louvado seja Deus porque nós temos percebido a cada dia que o desejo do nosso coração é de fato estar mais próximo de Cristo. E que tipo de alegria nós teríamos se de fato nós não vivêssemos próximo desse Deus maravilhoso, esse Deus que todas as manhãs, ou todas as madrugadas para alguns, está ali do lado da nossa cama, esperando nós abrirmos nossos olhos para ter uma conversa com a gente. Que tipo de alegria será que nós teríamos se não vivêssemos com esse Deus, se não amássemos esse Deus? Esse Deus que cada passo que nós damos na nossa vida está ao nosso lado. Eu me recordo que uma vez alguém estava falando acerca de uma ilustração que havia visto em um lugar, um desenho. O primeiro desenho que ele viu, duas pegadas, um rapaz caminhando e do seu lado algumas pegadas. E esse rapaz foi se cansando. E depois no final, esse mesmo desenho, apenas duas pegadas. Na verdade havia 4 pegadas de 2 pessoas. Então depois de muito caminhar, somente 2 pegadas. E parecia que o rapaz estava sozinho. Mas na verdade, o rapaz não estava sozinho. Ele continuava caminhando acompanhado. Só que quem era dono daquelas pegadas que ficaram sozinhas e que muitos imaginavam ser do rapaz, era o próprio Deus, o próprio Jesus. E o rapaz estava sendo carregado no colo de Deus. E de fato esse é o nosso Deus, Deus maravilhoso. Esse Deus que nos ama tanto, que todos os dias de nossa vida tem desejado que nós olhemos para Ele, tem desejado que nós sonhemos com Ele, tem desejado que nós busquemos de todo o nosso coração desse Deus. Por isso o desejo de estar mais próximo desse Deus a cada dia. Ontem nós falamos um pouquinho a respeito da instrução de Deus. A instrução que Deus deixa para que nós sejamos bem-sucedidos nessa nossa vida. Lembrando o texto principal de ontem, né? Salmos capítulo 1, versículos de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de tudo, o seu prazer está na lei do Senhor, na instrução do Senhor. E na sua instrução ele medita de dia e de noite. E o resultado para aquele que procura de fato guardar essa instrução, seguir essa instrução, é ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, e no devido tempo dá o seu fruto. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o nosso Deus, queridos. Essa é a instrução que este Deus nos concede. Hoje nós queremos falar um pouquinho acerca dos princípios de Deus. Destacar alguns princípios que nós encontramos, especialmente no livro de Miqueias. Abra sua Bíblia em Miqueias. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Assim diz a palavra de Deus. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O texto para a mensagem de hoje, meus queridos irmãos, ao nós analisarmos o
contexto do povo de Israel, nós entendemos de fato que esse é um pedido muito honesto, um pedido muito desejoso de se obter resposta da parte de Deus. Quando nós estudamos ali o contexto do Antigo Testamento e principalmente os profetas maiores e menores ali, nós percebemos que o povo de Deus estava passando uma dificuldade muito grande, porque há muito já havia abandonado a justiça, há muito já não sabia mais de fato o que era a verdadeira justiça. O diabo eu me recordo que o pastor Alejandro Bulhon, ele sempre dizia nos seus sermões que o diabo ele tem uma máquina de tentações personalizada, uma fábrica de tentações personalizada, e que ele conhece a cada um de nós, e quem sabe em muitos aspectos até melhor do que nós mesmos, e ele sabe aonde nos ferir, aonde nos tentar. E o povo de Deus, ao afastar-se de Deus, ele deixou de ter conhecimento do que era de fato a justiça, ou a verdadeira justiça. Eu me recordo aqui, em um determinado momento, quando Salomão ele começa a assumir o seu reino, logo depois da Bíblia dizer que o pedido de Salomão, o principal pedido de Salomão para Deus era para que Deus concedesse a ele sabedoria. Nós encontramos então Salomão diante de uma situação muito difícil. 2 mulheres diante dele e uma criança de colo. E uma mulher desesperada dizendo que o filho era dela, que a outra havia dormido e rolado por cima da criança e matou o filho, então enquanto ela dormia roubou o filho, e a outra dizendo não, que o filho é meu. Como sair de uma situação dessa? Uma situação extremamente difícil. Mas a Bíblia nos ensina que Salomão então, na sabedoria que ele havia recebido de Deus, lhe dá uma ordem inesperada, uma ordem que surpreendeu a todo o auditório. E imagine você que diante de Salomão havia muitas pessoas, muitos de seus oficiais estavam ali, muitas pessoas que já tinham idade muito mais avançadas da que a que o próprio Salomão possuía, e muitas daquelas pessoas esperavam que Salomão tomasse uma decisão para ver de fato se Salomão era um homem sábio e estava recebendo aquilo que havia pedido de Deus. E Salomão então pede para que se dividisse a criança ao meio e desse metade para uma mãe, uma suposta mãe, e metade para outra suposta mãe. E então uma das mulheres disse, então que fique com ela a criança. E aí Salomão percebeu. E a outra dizia, não, que parta-se ao meio. Então Salomão percebeu de fato qual era a verdadeira lei. Justiça. É uma justiça que não brota do nosso próprio coração. É uma justiça que não nasce de nosso esforço próprio, por assim dizer. É uma justiça comunicada a nós. Não é uma justiça que nasce em nós, ela é comunicada em nós por meio de Jesus Cristo. Apenas assim. Eu não sei se vocês se recordam, eu disse essa semana que quando nós nos arrependemos de nossos pecados e buscamos a Deus, pedimos perdão a Deus, o que Deus faz é mais ou menos uma troca, nós poderíamos dizer assim. Quando nós pedimos perdão a Deus pelo pecado cometido, Deus, Ele simplesmente tira de nós, por assim dizer, aquele pecado, a culpa daquele pecado, o peso daquele pecado, e lança sobre os ombros de seu próprio Filho. E Ele pega a justiça de seu Filho, porque a justiça é em Cristo, a justiça nele, e pega essa justiça e lança sobre nós, porque não há justiça em nós. E nós passamos então a ser declarados justos. E é dessa justiça que Deus espera que nós tenhamos. Essa justiça que, antes mesmo de nós pronunciarmos uma condenação, nós procuramos entender de fato quais foram os motivos que levaram a pessoa a cometer alguma falta. Porque para aqueles que habitam o reino de Deus, meus queridos irmãos,
para aqueles que já são habitantes desse reino, esse reino que nós vivemos hoje. Deus espera uma justiça semelhante ao do seu Filho. Porém, os habitantes do reino não podem ter essa justiça por seu próprio esforço. E então Deus nos comunica essa justiça. Uma justiça que nos ajuda a tratar com amor os faltosos. Uma justiça que nos permite olhar para a degradação do mundo e não desejar que aqueles agentes que têm proporcionado tal degradação, em todos os aspectos, sejam morais, sejam aspectos relacionados à natureza, éticos, familiares e tantos outros. Uma justiça que faz nós olharmos para os agentes dessa degradação e desejar que tais agentes um dia conheçam o mesmo Deus que nós conhecemos, para que um dia possam habitar no céu conosco. É uma justiça diferente, queridos. É uma justiça que não falha, porque é orientada por Deus. E aquele povo naquela época havia desconhecido tal justiça. Aquele povo naquela época, de fato, havia aprendido muito com as nações pagãs que estavam em volta, quando Deus havia chamado Israel para ser uma bênção para as outras nações. Deus ele disse: olha, de ti, lá para Abraão no começo, farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas com o passar do tempo, infelizmente, as nações da terra deixaram de receber tal bênção, porque Israel tornou-se semelhante àquelas nações a quem Deus desejava salvar. Perdeu o senso de justiça. Perdeu. E aí muitas pessoas sofrendo injustiça, muitas pessoas, em Isaías ali, logo no primeiro capítulo, Deus dizendo: olha, quem requereu que você entre nos meus átrios, ou seja, que você entre na minha casa e levante a sua mão em louvor? A sua mão está cheia de sangue. Na verdade, o que eu quero de você é que você preze pela causa da viúva, preze pela causa dos órfãos. Eu espero que você pratique a justiça. A justiça para Deus, ela fala mais alto do que um louvor hipócrita, do que um louvor motivado apenas por um coração egoísta. E o povo havia perdido de vista essa justiça. E muitas pessoas estavam sofrendo. Eu imagino que você talvez, num momento de sua vida, já tenha sofrido injustiça. Eu conheço algumas pessoas, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que, ao sentir-se injustiçadas por alguma atitude de alguém, carregaram esse sentimento de tristeza, de amargura no coração por anos e anos e anos. Eu me lembro que um tempo atrás, uma pessoa sempre, quando conversava comigo, procurava destacar os aspectos negativos ou as características negativas que as outras pessoas possuíam. Sempre. Fulano de tal, olha só como ele age, olha só como ele é errado, e destacava muita coisa. Até que um dia eu conversando, perguntei: mas por que você sempre observa, por que você sempre percebe o lado negativo das pessoas? E essa pessoa disse: porque há muito eu já me decepcionei, porque fulano de tal, no meu trabalho, agiu dessa forma comigo, e até hoje eu carrego essa mágoa e não consigo vencer esse sentimento. Mágoa, queridos irmãos. Nós já vivemos num mundo injusto. Nós já vivemos num mundo sujeitos a ser vítimas da injustiça oriunda deste mundo. E imagine você, além de estarmos sujeitos a essa injustiça, ao sofrermos tal injustiça, ao sofrermos o prejuízo de uma justiça injusta, se é que podemos dizer assim, nós ainda estamos sujeitos a carregar a amargura em nosso coração,
e não conseguir vencer tal sentimento de mágoa. Alguém certa vez disse que a mágoa, o rancor, é como você beber um copo de veneno esperando que o seu ofensor morra. É como você beber um veneno esperando com que a pessoa que te ofendeu morra com o veneno que você tomou. Ou seja, no final das contas, você prejudica apenas a si mesmo. A pessoa que carrega mágoa no coração. E Deus nos ensina, aqui em Sua palavra, que Ele espera que nós pratiquemos a justiça. Daniel diz que a justiça que nós devemos praticar é a justiça de Deus. A Bíblia nos ensina que nós não podemos ser justos por nós mesmos. E de fato a própria palavra de Deus diz que não há um justo sequer na face da terra. E a solução para esse problema, meus queridos, está no estudo que nós fizemos na segunda-feira. De fato, a única forma de nós sermos pessoas justas é quando nós somos declarados justos por Deus. É quando Deus olha para nós e diz: filho, você é justo. Não pelos seus próprios méritos, não pelas práticas bondosas de sua vida, mas única e exclusivamente por aquilo que o meu filho fez por você. Por isso você é justo. E por isso você é declarado justo. É verdade que o povo de Israel, ele tinha uma dificuldade com a palavra chamada equilíbrio. Se nós observarmos a história desse povo no passado, eles foram levianos com aquilo que Deus havia dito para que eles observassem. No passado, eles negligenciaram em muito. E Deus havia dito: não tenham outros deuses diante de mim, não tenhais outros deuses diante de mim. E num determinado momento eles passaram a adorar diversos tipos de deuses. O próprio Salomão, aquele que havia pedido sabedoria para Deus, porque se considerava um menino, de repente deixa de lado a sua sabedoria e a justiça e começa a adorar os deuses das esposas com as quais das mulheres com as quais ele havia se casado. E a Bíblia chega a dizer que ele construía uma cidade e lá ele colocava um altar para o Deus e construía um templo para o Deus de uma de suas esposas. E ele encheu a Israel de idolatria, a Judá, Israel de idolatria. O povo de Israel foi perdendo o senso da adoração ao verdadeiro Deus. E com isso, a justiça deixou de existir. Nós conhecemos aquele artefato chamado pêndulo, não é? Geralmente tem na mesa de alguns escritórios, é uma varetinha de alumínio ou uma varetinha de metal, com uma bolinha de metal na ponta, e você solta ela de um lado, ela fica assim, ó, o tempo todo assim, não é? Ela nunca para no centro ali. Depois que você puxa o pêndulo e solta, ele nunca encontra o ponto de equilíbrio, ele fica ali. E com o povo de Israel parecia ser assim. No passado, eles foram para o extremo da idolatria, e ali permaneceram por muitos anos. E a Bíblia diz que Deus enviava profeta após profeta. E a Bíblia também diz que muitos dos reis de Israel assassinavam esses profetas, a ponto de sofrerem a consequência de suas decisões e irem parar no cativeiro. No ano 722 depois de Cristo, a Bíblia diz: o povo de Israel, o povo do norte, a nação do norte, deixou de existir como nação. Os assírios invadiram Israel, mataram muitos do povo de Israel, e os que sobraram espalharam para diversas nações, para que eles se misturassem com os outros povos, para que os homens e as mulheres casassem-se com pessoas das outras nações, de tal forma que o povo de Israel perdesse então a sua identidade. E de fato perdeu. Depois nós ouvimos falar de um povo chamado povo samaritano. O povo samaritano originou-se pela levada do rei, do imperador da Síria, desse povo de Israel para essas outras nações, e pela mistura que ele fez ali. Eles perderam a sua identidade e nunca mais conseguiram se reconstruir como nação.
E o povo do sul, o povo de Judá, percebeu tudo isso. E o povo de Judá não aprendeu com a lição. Continuou na idolatria até que chegou o cativeiro babilônico. Só que lá no cativeiro babilônico eles pararam para pensar um pouco. Pararam para pensar a respeito da consequência que eles estavam sofrendo ali. E se perguntavam por que nós viemos parar aqui? E não é assim em nossa vida muitas vezes? Por que nós viemos parar aqui? Por quê? Porque nós chegamos até aqui? Não poderia ter sido diferente? Não poderia ter seguido rumos diferentes? Por que nós estamos colhendo esse fruto? Por que estamos tendo de nos alimentar desse fruto desagradável? E lá no cativeiro babilônico eles começaram a se perguntar por quê? E lá no cativeiro babilônico eles entendem. Porque nós deixamos de guardar a instrução. Lembra do estudo de ontem? Nós deixamos de guardar a instrução de Deus. E então eles passam a entender que, de fato, para serem bem-sucedidos, como é dito lá em Salmo capítulo 1, de versículo de 1 a 3, para sermos bem-sucedidos, nós temos de seguir a instrução de Deus. E vejamos então o que diz a instrução de Deus. E começam a estudar, e percebe que na instrução de Deus encontrava-se algo chamado os 10 mandamentos. Percebe que na instrução de Deus encontrava-se algo dito: olha, eu quero que vocês amem a justiça, que pratiquem a justiça. Eu quero que vocês amem a misericórdia. Eu quero que vocês sejam humildes. Eu quero que vocês guardem a minha lei. E então, do pêndulo, do lado da idolatria, agora eles querem chegar num ponto de equilíbrio, mas Satanás os conhece. Satanás sabe que, como seres humanos, nós temos muita dificuldade de sermos pessoas equilibradas em todos os aspectos. Nós podemos ter equilíbrio em muita coisa na vida. Muita coisa. Nós podemos ter equilíbrio na hora de tomar uma decisão no nosso trabalho. E nós podemos também ter equilíbrio para discutirmos acerca de um ponto importante em nosso relacionamento conjugal. Mas em todas as coisas, em todos os aspectos de nossa vida, muito difícil nós termos equilíbrio. Muito difícil nós sermos bons em todas as coisas. E aí Satanás ele nos pega naquilo que nós somos fracos e nos leva para o outro extremo. E foi isso que ele fez com o povo de Israel, o povo de Judá, lá em Babilônia. Realmente vocês estão aqui porque dispensaram a instrução de Deus. Então vocês de fato devem guardar a instrução de Deus. E agora então, eles saem desse extremo da idolatria e decidem guardar a instrução de Deus, cuja informação principal era: não tenha outros deuses diante de mim. E agora vão para o outro extremo e se tornam legalistas. E lá no cativeiro babilônico nós temos a ordem farisaica começando a ser formada. Dizem que os fariseus começaram a surgir ali. Começaram a estudar para ver o que deveriam fazer para serem salvos. E então começam a construir vários tipos de códigos, vários tipos de interpretações para a lei que Deus havia dado. E quando Jesus vem para a terra, ele encontra um povo extremamente legalista, um povo que não tinha a verdadeira justiça, que era a justiça de Deus. E dentre os vários códigos que eles criaram, existem alguns bastante interessantes até, que seriam cômicos se não fossem trágicos. Eles diziam que um judeu, não um cristão, mas um judeu, ele não podia andar mais do que 800 metros por dia, por sábado. Porque se ele caminhasse mais do que isso, ele estaria se esforçando e então ele teria problema com aquilo. Mas, para ludibriar esses 800 e tantos metros, eles criavam outras regras. E aí conseguiam caminhar. Viviam com fardos pesados. Uma outra dificuldade
dificuldade muito grande que eles encontravam era com a observância do sábado. Então eles diziam: olha, você não pode caminhar, se você for caminhar e tiver que atravessar um campo onde há algum alimento plantado ali, você não pode passar por esse campo se a erva estiver acima dos seus joelhos, porque se estiver acima dos seus joelhos, pode ser que já esteja na época de colher, e se estiver na época de colher, você pode ser tentado a pegar uma espiga, e se você pegar uma espiga e comer, você estará pecando porque trabalhou no sábado. Outros iam mais além ainda e diziam assim: olha, se uma galinha botar o ovo no sábado, se uma galinha botar o seu ovo no sábado, e se você comer o ovo dessa galinha no sábado, no domingo pela manhã você deverá matar essa galinha por ter trabalhado no sábado e dar de comer para você. Percebe, meus queridos? Legalismo. E com essa atitude eles acabaram então deixando de praticar aquilo que Deus havia pedido. Eu quero que vocês pratiquem a justiça. Eu quero que vocês amem de verdade. E o que é o amor, meus queridos irmãos? O que é o amor? Os gregos, para definir essa atitude, eu diria dessa forma, eles utilizaram diversas palavras. Utilizaram a palavra eros para definir o amor entre marido e mulher, o amor íntimo entre marido e mulher. Utilizaram uma outra palavra para definir o amor afetivo, o amor de pai para filho, o amor de parente, por assim dizer. Criaram uma outra palavra chamada ágape para falar do amor incondicional. Mas para os gregos, a maioria deles, o amor mais forte era o amor eros. Várias palavras para definir uma atitude. Só que para os hebreus, a forma como os hebreus viam o amor, e era a forma que Deus queria que eles de fato vivessem, era muito diferente. E se você perguntar para um grego o que é o amor,